Olá, caros internautas! Eu sou o Rodrigo Quintano, um dos professores do curso de pós-graduação em desenvolvimento de games do SENAC, lá do Centro Universitário Santo Amaro. Eu sou responsável por disciplinas relacionadas à programação e ao uso de Game Engine. Neste vídeo, eu quero dar dicas para vocês fazerem animações implementadas com programação. Vocês podem estar se perguntando, peraí, o Rodrigo falou em animação implementada com programação? As Game Engines não oferecem recursos visuais para que a gente configure e controle as nossas animações? Sim, elas oferecem, mas assim, depende do tipo de animação. Uma abordagem muito comum, muito corriqueira, é a gente escrever script de comportamento para os nossos elementos que estão no jogo. A gente tem que dizer quanto que o nosso personagem andou de um quadro para o outro, quanto que a nossa nave girou de um quadro para o outro. Tudo isso vai dentro de script. Então sim, vamos mexer com programação. Não tenham medo da programação, vejam-na com bons olhos. Ela é uma ferramenta poderosa, ela permite que a gente crie soluções customizadas para a gente fazer exatamente aquilo que quer. Vamos então à primeira dica do vídeo. Façam as suas animações baseadas em tempo, não em quantidade de quadros ou frames. E por que isso? Computadores com diferentes poderes de processamento vão entregar quantidades diferentes de quadros por segundo, que é aquele FPS, certo? Frames per second. Se vocês fizerem uma animação que fique legal, digamos, com 100 quadros, na hora que ela for tocada em um computador mais lento, que entregue menos quadros por segundo, a sua animação vai parecer que está em câmera lenta. E se ela rodar num computador mais poderoso que tenha mais quadros por segundo, a sua animação vai ficar tão rápida que o usuário não vai entender nada! Então, o legal é vocês estipularem quanto tempo que a animação vai durar e, em função disso, montarem quadros numa quantidade adequada, tá certo? O que vocês devem procurar fazer é respeitar a duração da animação para que em computadores que tenham maior poder de processamento, ela fique com mais quadros, certo? A animação vai ficar mais fluida em computadores mais rápidos. Em computadores mais lentos, alguns frames vão ser perdidos, mas a experiência no geral vai permanecer a mesma, beleza? As Game Engines possibilitam um controle quadro a quadro do que acontece no nosso jogo. A gente pode atualizar os elementos que estão no jogo quadro a quadro. Elas também possibilitam que os scripts saibam quanto tempo passou de um quadro para outro. Então, se estivermos falando de um objeto que deva se deslocar em velocidade constante, por exemplo, o que a gente faz de um quadro para outro? Atualiza a posição, somando velocidade vezes o delta tempo. Vamos ver um exemplo prático. Esse daqui é um jogo de helicóptero que a gente fez na disciplina de Game Engine. Isso que está na tela em evidência é uma artilharia e tem um script para controlar o movimento dela. O que o script faz é, quando o helicóptero está nas proximidades, é girar o corpo da artilharia e também o canhão da artilharia para que a artilharia possa dar um tiro certeiro no helicóptero. Vamos ver funcionando. Vejam só, a artilharia girou o corpo para atirar no helicóptero. Eu vou fazer o helicóptero passar por cima da artilharia. Vejam que ela demora um tempo para girar e depois atira de novo a hora que está na mira. Vou andar com o helicóptero para trás. De novo a artilharia gira o corpo com uma certa velocidade. Neste exemplo, eu atualizo a rotação da artilharia usando uma velocidade angular fixa multiplicada pelo delta tempo entre frames. Isso é importante para que o jogador tenha a mesma experiência de jogo independente do FPS. O que é importante também é ver que a velocidade a que me refiro é uma velocidade angular. Poderia ser uma velocidade vetorial ou velocidade escalar. O conceito é o mesmo. As Game Engines também possibilitam que os scripts deem uma olhada no relógio do computador e digam em que instante de tempo eles se encontram. Então, se vocês tiverem uma equação que, dado um instante de tempo, diga exatamente onde o seu objeto deveria estar, essa equação pode ser muito útil. E isso é um gancho para a nossa próxima dica.
E a minha dica de número 2 deste vídeo vai para as equações da cinemática. Vocês se lembram dessas aulinhas de física em que a gente estudava o movimento dos corpos? Por exemplo, em um movimento retilíneo uniforme, S igual a S0 mais V vezes T. Ou então, um movimento uniformemente variado, em que a gente tinha uma aceleração constante. Essas equações permitiam que, dado um instante de tempo, dada a velocidade, a aceleração, a gente soubesse exatamente onde o objeto deveria estar. Isso é show de bola! E essas equações são úteis ainda usadas de outra forma. Com essas equações vocês conseguem antecipar quanto tempo uma certa animação vai durar se você já tiver as informações de velocidade, posição, etc. Isso também é uma mão na roda. Imaginem, por exemplo, que vocês tenham um jogo em que a câmera seja controlada pelo jogo, não pelo jogador. Vocês podem usar esse tipo de equação para dizer exatamente onde a câmera deveria estar em determinado momento do jogo. A terceira dica deste vídeo diz respeito ao uso de interpolações. Suponham que no início da animação vocês querem que o objeto esteja aqui, que no final da animação o objeto esteja aqui. As interpolações são os cálculos dessas posições intermediárias entre posição inicial e final. As Game Engines costumam trazer funções que são úteis para cálculo de interpolações. Mas e se eu quiser ou precisar fazer o cálculo de uma interpolação na unha? Uma interpolação é apenas uma média ponderada entre esses dois valores, inicial e final. E o que é uma média ponderada? É uma média em que você atribui pesos para esses valores dos quais você está tirando a média. Para fazer uma interpolação, o normal é a gente atribuir pesos que juntos somem 1. Quando a gente estiver no começo da animação, o peso que a gente atribui para este valor aqui é 1 e esse aqui é 0. Quando a gente chegar ao final da animação, é o contrário. Este valor aqui vai receber o peso 1 e este aqui, peso 0. Então, para fazer interpolações, a gente precisa saber escolher os pesos que vai usar para os valores inicial e final da nossa animação. Como que a gente faz o cálculo desses pesos? A gente usa o tempo. A gente sabe qual é o tempo total da animação, a gente que estipulou, e a gente consegue saber quanto tempo já decorreu da animação. Então a gente faz essa divisão, tempo decorrido dividido pelo tempo total da animação, e isso vira uma taxa. Vejam que esse valor vai dar entre 0 e 1, que é um valor muito bacana para peso. Essa daqui é a Jade. Diga oi, Jade! Essa escolha de pesos vai resultar em uma interpolação linear, que é uma interpolação muito certinha. A gente sai do valor inicial até o valor final em uma linha reta, com velocidade constante. Este gráfico mostra pra gente como que, em uma interpolação linear, o peso que a gente atribui para o valor final evolui de acordo com a passagem do tempo. No eixo horizontal, a gente tem o fator, que representa a passagem do tempo. Quando o fator vale 1, significa que a gente atingiu 100% do tempo da nossa animação, e a animação acaba. Na interpolação linear, a gente usa esse mesmo fator como peso. Então, o peso que o valor final tem vai crescendo linearmente com a passagem do tempo. Deixem-me mostrar uma sequência de animações de câmera, cada uma delas feita com interpolação linear. Vejam como a câmera se move de uma forma robótica, muito dura. A interpolação linear é muito certinha, muito retinha. Ela, dependendo da animação, ela pode ser muito sem graça. Então, como dica número 4, eu vou falar da interpolação bicúbica. Vocês se lembram que para fazer a interpolação linear, a gente faz uma taxa do tempo decorrido pelo tempo total da animação? Então, para fazer a interpolação bicúbica é muito fácil. A gente pega esse mesmo fator de progresso entre 0 e 1 e faz um passo adicional, que vai deixar esse fator suavizado.
Este outro gráfico mostra como que, em uma interpolação bicúbica, o peso que a gente atribui para o valor final evolui de acordo com o decorrer do tempo. Novamente, ali no eixo horizontal, a gente tem o fator, que vai de 0 até 1, onde 1 é 100% do tempo da animação. Na interpolação bicúbica, a gente calculou o peso desse jeito que está aí na tela. Peso igual a 3 vezes fator ao quadrado menos 2 vezes o fator ao cubo. Reparem então na curva de evolução do peso. Ela vai de novo de 0 até 1, só que de uma forma muito mais interessante. O começo da animação vai ser lento, no meio da animação a gente tem uma acelerada, e no final da animação a gente tem de novo uma desacelerada. Vamos ver como fica aquela sequência de animações de câmera, porém agora usando interpolações bicúbicas. Vejam como o movimento da câmera fica mais suave. Interpolações são muito legais, e existem várias outras situações em que elas são muito úteis. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que essas dicas tenham sido proveitosas para vocês. Um abraço e até a próxima!